Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. 2023 chegou junto com as famosas metas para o ano novo. Comprar uma casa, trocar de carro, viajar para fora do país podem ser alguns dos objetivos que surgem com a chegada de um novo ano. No entanto, alcançar metas pode exigir muita organização. E por isso, o nosso repórter Leonardo Félix separou algumas dicas valiosas de como se preparar para cumprir o que foi planejado e fazer a diferença no ano que acabou de começar. Ano novo, vida nova. Mas o que parece apenas uma frase feita é o lema de muitos brasileiros a cada novo ciclo de 365 dias que se inicia. Emagrecer, organizar as contas, mudar de profissão, se exercitar, encontrar um amor ou viajar são algumas das metas mais comuns neste período do ano. Mas nas ruas, os objetivos para 2023 são os mais diversos. Ficar bem financeiramente, né? De ficar bem também na área emocional, na área familiar. Para 2023 eu espero me formar e tentar uma faculdade. Tirar minha habilitação, comprar um carro, né, se Deus quiser, e começar a reformar minha casa. Minha meta para 2023 é alcançar alguns objetivos fitness, voltar à minha vida acadêmica. Eu tenho alguns projetos aí na relação à educação. Eu sou professora de inglês, mas eu quero ainda me aperfeiçoar educacionalmente. Se não tiver esse tripé, fé, coragem e força para vencer, desista. Mas diante da correria do dia a dia e da rotina, como se planejar e agir para tirar as promessas do papel? Nós temos que ter metas a pequeno, médio e longo prazo. A meta de longo prazo é aquele sonho maior, aonde você quer chegar. Mas para isso você precisa fazer uma organização. Você precisa cumprir aquilo que é do dia a dia, de pequeno prazo. Aí depois você vai cumprindo aquilo que é de médio prazo para que você possa chegar como se fosse uma escada. Vai entendendo que você vai subindo uma escada e você vai chegando aonde você quer. É muito importante você ter agenda. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você ter tudo organizado. E o principal, cumprir aquilo que você se compromete. É você aprender a discernir, né, o que é prioridade primária, secundária e terciária. Aquilo que é prioridade que não dá para mudar, aquilo que é prioridade secundária é importante, mas eu consigo me ajeitar, e aquilo que é terciário, aquilo que podemos dizer assim, deixar para depois. E outro passo que é muito importante é disciplina. Todas as pessoas bem-sucedidas na vida, em todas as suas áreas, elas são disciplinadas. Jesus era disciplinado. Então, se nós queremos ter sucesso, alcançar as nossas metas, nós temos que ter disciplina. Se o seu objetivo é sair do vermelho, ou criar uma poupança para fazer a viagem dos sonhos, ou adquirir um bem, ou ainda mudar de profissão, o caminho é o planejamento e organização da vida financeira. Mudanças exigem sacrifícios, né? Então, em geral, esses sacrifícios tiram a família de sua zona de conforto. É natural que a gente tenha que recorrer ao orçamento que a gente já tem, né? Então, ele tem que caber o que você colocou como meta para 2023. Seja viagem, seja um curso, seja a compra de um automóvel, de um apartamento. E, para isso, você tem que encolher esse orçamento, né? Você tem que diminuir as suas despesas. A primeira coisa é fazer uma revisão no seu orçamento, é fazer escolhas, é tomar decisões que nem sempre são muito fáceis, como uma mudança de apartamento, um apartamento menor, um apartamento um pouco mais distante de onde você mora hoje, né? Já são saídas para você abrir espaço financeiro para financiar, né, pagar esses sonhos, né, colocá-los em prática. Outro foco para 2023 é a mudança de carreira. Investir em qualificação e fazer a avaliação de suas competências na área em que pretende atuar são ações recomendadas. Os especialistas também indicam outras atitudes. É importante olhar para o seu talento e dentro desse talento para a sua roda da vida. Como que você está nessa roda da vida? Está satisfeito ou não está satisfeito? O que você gostaria de fazer diferente? As oportunidades são muitas, mas nem sempre nós estamos abertas a elas.
Então, para se abrir para as oportunidades, você precisa entender quais são as oportunidades que existem dentro de você. E você só vai ter essa resposta se você valorizar e entender e conseguir enxergar, que é o que eu gosto de dizer, né? Descortinar, né? Tirar a miopia que existe sobre os seus talentos para você mesma. Você só vai oferecer para o outro o que você reconhece de si. Bem, o ano começou. O relógio está contando os segundos, minutos, horas, dias para mais uma jornada que termina em 31 de dezembro de 2023. O salário mínimo de 2023 vai subir para os trabalhadores e aposentados. E os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajustes a partir de 25 de janeiro. O salário de 2023 vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320. E com isso, os benefícios do INSS também devem ter seus valores atualizados. Os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 25 de janeiro. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com reajuste acontece até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos de janeiro creditados a partir de 1º de fevereiro. O INSS estabelece a ordem de pagamento de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social de cada segurado. Devem ser beneficiados mais de 37 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios com direito ao pagamento do INSS. O ano mal começou e os impostos já têm data para pagamento. Além disso, 2023, quitar IPVA e IPTU, entre outros tributos, vai pesar mais no bolso do contribuinte. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Aqui em São Paulo começa no dia 11 de janeiro o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2023. O calendário foi anunciado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que também indicou a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes. Quem decidir pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%. O tributo ficou mais salgado neste ano. Um aumento médio de 10,77%, segundo a Secretaria. Pelo menos outros 3 estados também terão reajuste do IPVA. São eles Ceará, Goiás e Minas Gerais. Já o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que é municipal, teve aumento médio de 6% em relação ao do ano passado. O cálculo do tributo considera o valor venal do imóvel, uma estimativa de preço seguindo critérios das prefeituras, a partir da localização, idade da obra e o tamanho da área construída. A cobrança acontece a cada início de ano e normalmente as prefeituras definem condições especiais de parcelamento e descontos para diminuir a inadimplência. De São Paulo, Leonardo Félix. Em 2023, os primeiros a receber o abono salarial serão os trabalhadores do setor privado nascidos em janeiro. Este ano, o valor máximo pago é de R$ 1.320. O PIS de 2023, ano base 2021, vai ser pago aos trabalhadores do setor privado de acordo com o mês de nascimento. Já os servidores públicos são contemplados conforme o último dígito do número de inscrição no PASEP. Os pagamentos do abono de 2023 devem começar a partir de 15 de fevereiro. E os primeiros a receber são os nascidos em janeiro e os servidores com o número do PASEP de final 0. No caso do setor privado, o pagamento do PIS é feito pela Caixa e os servidores recebem o PASEP pelo Banco do Brasil. Todos os beneficiários vão receber o dinheiro até 28 de dezembro de 2023. A consulta ao valor exato estará disponível a partir de 5 de fevereiro de 2023. O valor pago é de até R$ 1.320 e tem direito ao abono todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que receberam até 2 salários mínimos mensais em média em 2021. O cidadão também precisa ter inscrição no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. No caso dos trabalhadores do setor privado, é preciso ter atuado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2021. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2021.
Cada mês ou período superior a 15 dias trabalhado corresponde a R$ 110. Embora o piso fosse menor em 2021, de R$ 1.100, quem tiver direito ao abono máximo agora vai receber R$ 1.320, que é o valor atual. A indústria de veículos no Brasil teve o melhor desempenho em 2 anos. Foram quase 217 mil unidades vendidas no último mês de 2022. Depois da pandemia, a indústria de veículos terminou 2022 com o melhor mês de vendas nos últimos 2 anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 216.900 unidades em dezembro. Desde o ano de 2020, esse desempenho não era visto em um mês, quando 244 mil veículos foram licenciados no país em dezembro. O volume superou em 6% as vendas de novembro. Já em relação a dezembro de 2021, o mercado de veículos 0 quilômetro mostrou crescimento de 4,8%. Com isso, 2022 acabou com mais de 2.100.000 veículos vendidos nos 12 meses do ano. O número ficou estável, com leve queda de 0,7% comparado ao ano anterior, quando os emplacamentos somaram 2.120.000 unidades. As paradas de fábricas, motivadas pela escassez global de componentes eletrônicos, tornaram-se menos constantes. E com isso, as montadoras conseguiram atender melhor, principalmente os pedidos das locadoras, que formaram longas filas de espera durante o período de maior aperto na oferta. E olha só, o presidente Lula empossou 37 ministros, 14 a mais do que na gestão do seu antecessor Jair Bolsonaro. O governo anterior teve 22 ministérios e, com a nova gestão, o país fica acima da média global do poder executivo em comparação com outros países da América Latina. O governo petista tem mais ministros do que a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Colômbia, a Bolívia e a Venezuela. Em comparação com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, por exemplo, o país ainda permanece no topo com relação à quantidade de ministros. Os números do governo Lula só são menores do que o do segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com 39 pastas. Já o governo anterior de Jair Bolsonaro teve 17 ministérios e 6 órgãos com status de ministério. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, compõem o primeiro nível do governo 31 ministérios e 6 órgãos da Presidência da República com status de ministério: Casa Civil, Secretaria-Geral, Relações Institucionais, Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional e Advocacia Geral da União. A ampliação das pastas teve como propósito acomodar políticos de partidos que apoiaram Lula na campanha eleitoral, como Simone Tebet, que ficou com o Ministério do Planejamento e Orçamento. Tebet se juntou à campanha do candidato petista no segundo turno. Um estudo da Ecovia Intelligence apontou o crescimento mundial da procura por produtos orgânicos durante a pandemia de Covid. No Brasil, não foi diferente. Esse movimento cresceu em um momento de preocupação com a saúde. Você vai acompanhar agora uma alternativa que pode ajudar a ter uma alimentação saudável e ainda serve como uma atividade relaxante. Acompanhe. No Brasil, dos resíduos gerados nas cidades, cerca de 50% são orgânicos. Em seguida, estão os recicláveis secos, com 28%, e os rejeitos, 22%. Uma das soluções para amenizar os problemas ambientais está na compostagem. Ela é principalmente uma destinação adequada do resíduo orgânico doméstico. E essa destinação adequada, ela vai ter diversos interesses ambientais para o município e também para quem está praticando o processo, porque ela tem fruto desse processo a terra vegetal, né, a terra preta, que é formada de acordo com a compostagem dos resíduos orgânicos, e o biofertilizante, que é o adubo líquido. Nesta oficina gratuita realizada na Feira Central de Campo Grande, o Gabriel deu dicas para aproveitar os restos de alimentos gerados em casa, transformando-os em adubo. Funciona basicamente com resíduos orgânicos domiciliares e
serragem. A serragem pode ser substituída por folha seca também. Então você vai adicionar esse resíduo orgânico numa caixa, em alguma composteira, e você vai misturar ela com a serragem. E posteriormente você cobre o resíduo com a serragem também, para evitar que tenha moscas e outros insetos fazendo a deposição de ovos. Este processo dura de 90 a 120 dias. Porém, se a técnica for a da vermicompostagem, onde se utilizam minhocas, o tempo é mais curto, leva em torno de 60 dias. O processo de compostagem ele dura em média em torno de 60 dias. Vai variar de acordo com o número de minhocas que você tem, né? Minhocas, porque aqui nós estamos falando hoje da vermicompostagem. Nós utilizamos a minhoca californiana. A minhoca californiana ela suporta altas temperaturas do processo de compostagem e ela se alimenta do resíduo cru, do resíduo orgânico cru. Ela não espera ele se decompor para então se alimentar dele. Para a dona Lúcia, que aproveita as sobras de alimentos para fazer a compostagem, os ensinamentos foram extremamente válidos. Eu já estava fazendo a compostagem, coloquei numa manilha, né? E estava acrescentando esterco de gado, de galinha e as folhas de fruta, verdura, mas eu não tinha como fazer o churume ali para descer, né? É fechado, então ficou ali abafado e no sol. Agora eu aprendi. E veja a seguir. Ano de 2022 terminou com recorde de mortes por dengue no Brasil. E ainda a avenida que circunda o Maracanã é batizada como Rei Pelé. Nós voltamos em instantes. Até já! Neste ano, o Enem vai ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. O cronograma sobre a prova e as inscrições foi divulgado pelo INEP. Os estudantes que pensam em ingressar em uma universidade no próximo ano devem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. O INEP, que é responsável pelo Enem, informou que as provas neste ano devem ser aplicadas em todo o Brasil no dia 5 e 12 de novembro. As inscrições para o exame vão poder ser realizadas entre os dias 8 e 19 de maio. E o gabarito da prova deve ser divulgado em 24 de novembro. Os resultados finais devem sair no dia 16 de janeiro de 2024. Para as pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa, as provas acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro. Este público deve se inscrever entre os dias 9 e 27 de outubro. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, a prova é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni, ambas ações do Ministério da Educação. Além das datas do Enem, o INEP também divulgou que a prova do Revalida 2023 vai acontecer em 5 de março e as inscrições acontecem entre os dias 16 e 20 de janeiro. Já o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, tem inscrições abertas entre os dias 22 de maio e 2 de junho e a prova acontece em 27 de agosto. E olha só que alarmante, 2022 terminou com recorde no número de mortes por dengue no Brasil, o maior em 7 anos. Os dados do boletim epidemiológico divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de mortes por dengue foi 4 vezes maior do que em 2021. O Ministério da Saúde confirmou 992 óbitos em todo o país só no ano passado. Outras 101 mortes ainda estão sendo investigadas. Já os casos passam de 1.400.000. A região Centro-Oeste teve o maior número de casos de dengue, seguidas pelas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte.
Em relação ao número de mortes, a dengue fez mais vítimas em São Paulo, Goiás e Paraná. No Rio Grande do Sul, 66 pessoas morreram em 2022. Em Rondônia, 10 cidades estão com surto da doença. Para a Sociedade Brasileira de Infectologia, o descontrole das medidas de vigilância epidemiológica e a falta de campanhas educativas contribuíram para a explosão de casos e mortes. A estação mais quente do ano também é a mais chuvosa. Na combinação de calor e chuva, são propícias à proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O período pede maior atenção e cuidado para evitar acúmulo de água parada em locais ao ar livre e eliminar os focos de reprodução do inseto. O Aedes aegypti também é responsável pela transmissão de outras doenças como a chikungunya, febre amarela e zika. A vacina contra a Covid deve ser incorporada ao calendário anual do governo para pessoas do grupo prioritário. A população deve ser convocada para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. Idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, entre outros grupos prioritários, devem ter a vacina contra a Covid incorporada ao calendário anual de imunização. A informação é da nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Antes, a vacina fazia parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. A população deve ser convocada para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. A intenção é que isso aconteça a partir de abril. Segundo a secretária, esse período de intervalo deve ser usado como um prazo para organizar a estratégia do governo. Etel disse que uma das prioridades da pasta é buscar o aumento da cobertura de todas as imunizações. A intenção é reverter a resistência de parte da população para evitar a disseminação de doenças. Um levantamento do Observatório de Saúde na Infância mostrou que a vacina contra a poliomielite, por exemplo, foi aplicada em 74,84% da população-alvo em 2021, sendo que o percentual em 2018 era de 88,33%. Até novembro de 2022, ficou em 71,97%. E ainda falando sobre saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso da semaglutida para reduzir o sobrepeso e obesidade. O medicamento promete resultados nunca vistos para a perda de peso. Mesmo após a aprovação, ainda não há data definida para a comercialização. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Leonardo Félix. O medicamento aprovado pela Anvisa é injetável e de uso semanal. A substância é similar ao hormônio GLP-1, produzido naturalmente no intestino e que indica a sensação de saciedade ao sistema nervoso. O estudo foi dividido em 3 fases e realizado pelo laboratório Novo Nordisk, com a participação de 1.961 pessoas. A pesquisa apontou que a dosagem foi capaz de garantir uma redução de 16,9% do peso corporal em mais de 100 adultos obesos. 70% dos pacientes perderam pelo menos 10% do peso, metade perdeu 15% e cerca de 1/3 dos participantes conseguiram uma redução de 20% do peso corporal. Especialistas dizem que a substância gera uma série de efeitos que auxiliam no emagrecimento. O Wegovy, que é a substância semaglutida, e é indicado para o tratamento da obesidade. Interfere um pouco também na velocidade digestiva, fazendo com que o estômago permaneça cheio por mais tempo e a pessoa também vai acabar comendo menos, né? Interfere em alguns outros mecanismos metabólicos, facilitando, assim, a eliminação, a queima de gordura corporal. Mas apesar de todos os benefícios, não se esqueça, um médico de confiança deve ser procurado para indicar ou não o tratamento. Afinal, o processo de perda de peso deve ser feito de maneira estruturada. De São Paulo, Leonardo Félix. E brasileiros que sonham em ser médicos, mas têm dificuldade para custear o estudo, têm aproveitado oportunidades em países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Argentina, que oferecem valores mais acessíveis.
Aqui, a Faculdade de Medicina é uma das mais caras, com mensalidades que podem ultrapassar R$10 mil. Para Marília, o sonho de ser médica surgiu ainda na infância. Não só pelo dom, mas também por um trauma que viveu. Eu me lembro que eu tinha problema de escoliose, sofri de escoliose, e fui procurar um traumatólogo que era muito conhecido, né? E ele disse assim, que eu dormisse no chão. Esse seria o tratamento, dormir no chão gelado por 3 anos. E depois eu voltei com ele, ele disse, minha filha, você tanto faz dormir no chão, como dormir no céu, como dormir no teto, o mesmo profissional. Você tem que ser operada, não tem outro jeito. Você imagina a falta de seriedade e compromisso que ele tinha com não só comigo, com qualquer paciente. Isso me fez, assim, me inspirou a procurar ser uma boa profissional da medicina para servir, porque essa, enfim, é o intuito do profissional médico, né? É atender bem a seu paciente. Mas um curso de medicina não é nada acessível. As mensalidades variam entre 5 e 12 mil reais, segundo o doutor Júlio Braga, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Fizemos um cálculo até conservador, colocando mensalidade com 8 mil reais, paga durante 6 anos, significa que o estudante, para pagar esse financiamento, vai demorar 18 anos pagando 4 mil reais por mês. Pelo custo, Marília se viu obrigada a buscar outras opções. Sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive a oportunidade também de iniciar direito e passei em fisioterapia também, mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E quando ela se formou... Aquela tristeza na minha formatura. Aí minha mãe me viu e eu disse que eu pensei, agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí minha mãe disse, não, minha filha, eu vou lhe apoiar. Você quer estudar medicina, vamos para a Bolívia. E assim foi. Bolívia, Paraguai e Argentina. Países vizinhos do Brasil que têm sido muito procurados por brasileiros que querem ser médicos. E não é de hoje, não. Desde a década de 1980, eles cruzam a fronteira para estudar a custos muito mais baixos do que os praticados por aqui. Marília estuda em Santa Cruz de la Sierra e paga R$ 1.300 por mês na universidade que ela considera muito boa, mas diz que sua capacitação depende muito mais dela do que da faculdade. Você que tem que ter essa sede e essa capacidade de se esforçar, de se superar. O doutor Júlio concorda, mas questiona a qualidade do ensino lá fora, assim como também critica algumas universidades brasileiras. Hoje, realmente, a gente tem essa insegurança porque está entrando, qualquer um com 2º grau consegue entrar hoje no curso de medicina se tiver dinheiro. Então, a gente, pelo menos nessa forma de ingresso, já perdeu a diferença. Mas ainda tem vantagens no curso no Brasil, que era, pelo menos, os campos de estágio. Os estudantes no Brasil já começavam, já têm um acesso maior aos cursos que nesses países daqui não dá para generalizar que em todas as faculdades é assim, mas na maioria dos cursos o aluno não tem contato com atividades práticas, é basicamente teórica. Marília diz que não é o que acontece onde ela estuda. A gente faz do que o enfermeiro não faz e o que o médico também tem que fazer. A gente tem que evolucionar, tem que examinar o paciente. E não tem isso de turno de 24 horas, não. Os turnos aqui às vezes são de 36 horas, 38 horas. Mesmo com essa experiência, quando voltar ao Brasil, onde pretende atuar como médica, terá de passar pelo Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Uma pessoa tem de submeter-se a uma prova teórica e depois uma prova prática. São momentos diferentes, né? Na prova prática, um ator simula ser um paciente, né? E aí ele vai fazer os questionamentos, colher história, examinar. É esse tipo de prova, como Revalida, que nós queremos aplicar também nos formados nos cursos brasileiros, porque nós não temos nenhum preconceito contra os formados do exterior. O problema não é esse, o problema é avaliar bem. O Revalida, nós acreditamos que avalia bem, e acho que hoje em dia precisamos avaliar os formados nos cursos do Brasil.
Como acontece, por exemplo, com estudantes do curso de Direito que precisam passar pelo exame da Ordem dos Advogados para atuarem na área. E se essa é uma exigência para eles, por que não seria os médicos que lidam com vidas? Questiona o doutor. Não tem segunda instância muitas vezes, né? Então, uma injustiça, uma perda numa ação judicial, a pessoa tem condição de recorrer. Muitas vezes com a vida não há essa chance. E olha só, no Rio Grande do Sul, iniciativas envolvendo a Superintendência de Serviços Penitenciários e os municípios têm criado oportunidades de trabalho prisional como forma de ressocialização dessas pessoas. Para a Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, o investimento e a qualificação do eixo de tratamento penal é uma de suas prioridades. Além das possibilidades de qualificação e de atividade dentro dos presídios, os convênios com as prefeituras vêm ganhando cada vez mais adesão e admiração, não somente dos gestores públicos, mas também da comunidade. Os presídios femininos dos municípios de Lajeado e Rio Pardo, os presídios masculinos de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e Lajeado e o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico possuem ao todo 905 apenados exercendo algum tipo de atividade. O número representa 56% do total. O trabalho pode ser desde uma simples atividade de limpeza e conservação da casa prisional até serviços gerais do município, com recebimento de salário. Segundo os dados informados, ambas as alternativas são realizadas após uma autorização judicial. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de apenados em trabalho prisional, com 25.807, perdendo apenas para São Paulo, que tem 35.296. Quanto às pessoas em monitoramento eletrônico, todos que possuem emprego comprovado têm direito a se deslocar para o trabalho. Pela lei, a pessoa privada de liberdade recebe, no mínimo, 75% do salário mínimo nacional, sendo que disso, 10% é reservado ao fundo penitenciário. Além do salário, o apenado que executa uma atividade prisional tem remissão de pena garantida na legislação. Além disso, no trabalho realizado durante o cumprimento das penas, muitos acabam desenvolvendo habilidades que sequer sabiam que tinham, aumentando a autoestima. A oportunidade do trabalho prisional faz parte do grupo de políticas públicas que busca garantir direito às pessoas em cumprimento de pena e proporcionar a eles condições de uma reinserção social que evite a reincidência. O Bioparque Pantanal completou 8 meses de atividades e acumula a reprodução de 27 espécies de água doce. Com isso, já assumiu um papel importante na preservação de diversas espécies. Entre as espécies que se reproduziram no aquário do Pantanal, chama a atenção os axolotes, que parecem pequenos dragõezinhos. Detalhe, os filhotes nasceram com cores diferentes dos pais. Esses animais eles vieram de uma apreensão, então nós não temos o controle genético desses bichos, né? Provavelmente os pais sofreram um intercruzamento. Então, possivelmente, no meio dessa genética deles, nascem esses indivíduos que nós chamamos de albinos ou leucísticos, né, que tem esse padrão de colorido um pouco mais claro. Alguns apresentam os olhos vermelhos, outro o corpo completamente branco e os olhos escuros, mas dentro dessa ninhada apresentam vários padrões de colorido. Outra espécie que teve reprodução com sucesso e se destacou foi o cascudo viola, que está ameaçado de extinção. Nós somos os maiores detentores de cascudos do mundo, né? Nós temos 91 espécies de cascudos aqui no Bioparque e uma delas é uma cascudo aqui do Pantanal que é ameaçado de extinção, que é esse cascudo viola. Então, com riscos com relação à ameaça na parte de impactos ambientais, hidrelétricas, esse animal ocorre numa área restrita aqui do nosso estado. E aí nós pegamos matrizes nesse local onde eles ocorrem e trouxemos para o Bioparque Pantanal para conseguir fazer a reprodução deles. Então aqui nós criamos vários protocolos de reprodução que servem como ferramentas para a conservação de espécies ameaçadas. São muitos outros que também tiveram sucesso na geração de filhotes, como o arco-íris, acará, o aro, troféus,
lambari, xarepema, entre outros. São 3 os grandes objetivos da reprodução de peixes aqui no Bioparque Pantanal. Os aquários públicos, eles funcionam como um grande centro de conservação de várias espécies, né? Aqui no caso nós direcionamos essas espécies com essas que nós colocamos como espécies-alvo, que são as que sofrem impactos na natureza, e justamente é criar esses protocolos de reprodução, que visam futuramente povoar essas populações que são fragilizadas, né? Isso é um trabalho a longo prazo que envolve uma série de pesquisadores, a parte genética, a parte taxonômica, né? Então, viabilizar esses protocolos visando a conservação, né, na reintrodução de espécies, a parte de sustentabilidade e bioeconomia, que é a reprodução de peixes ornamentais, visando que o mercado ornamental de peixes ornamentais ele é muito grande, né, então todos os anos são exportados muitos peixes e, eventualmente, os peixes do Pantanal saem daqui para o mundo afora, né, como peixe ornamental. Então, nossa ideia é fazer essas reproduções para criar esses protocolos, visando minimizar os impactos de retirada desses bichos da natureza. Até esse dia 28, há 1.300 senhas por dia, 600 a partir das 8 e 700 a partir das 13h30. Entre 30 de dezembro e 8 de janeiro, o ponto turístico vai entrar em período de recesso. E antes de encerrar, olha só que bacana. Foi inaugurado no Rio de Janeiro, em frente ao Maracanã, a Avenida Rei Pelé. Essa foi mais uma homenagem que eterniza os feitos do rei. Vamos conferir. A Prefeitura Municipal destacou a grande relação do rei do futebol com o estádio para homenagem. Então, eu acho muito importante, em frente ao Maracanã, onde ele fez o 1000º gol. Ele se despediu aqui da seleção brasileira em 1971 contra a Iugoslávia. Foi campeão mundial pelo Santos em 63. Então, nada mais justo do que isso. E hoje, assim, embora o Pelé tenha jogado toda a sua vida no time de São Paulo, no Santos, ele teve vários momentos marcantes no Maracanã, tanto contra times cariocas, né, quando enfrentava os times aqui do Rio e São Paulo, como pela seleção brasileira. A homenagem é absolutamente justa. Pelé foi o maior ícone da história do Brasil, representou o Brasil no mundo inteiro, um grande profissional, um grande atleta, né, foi realmente um grande ícone do Brasil. Eu acho que ele merece muito mais do que isso, porque ele foi um cara que ele, apesar que eu ouvi muito pouco, mas aquele nego corre na veia da gente, ele merece muito mais. Uma cerimônia em frente ao estádio marcou o lançamento da nova sinalização do trecho da Avenida Radial Oeste, de quase 1,5 km de extensão. Pelé morreu na última quinta-feira, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebeu tratamento para um câncer de cólon. É isso mesmo, nosso rei merece muitas homenagens. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!